Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso bondoso Jesus permaneça conosco. Em primeiro lugar, gostaríamos imensamente de agradecer o convite feito pelo nosso querido amigo e irmão Sérgio para podermos participar desse momento tão significativo desta casa que está completando seus 63 anos de atividades, espalhando luz nos corações de todos aqueles que aí vão em busca de esclarecimento, de orientação e de consolo. Portanto, os nossos agradecimentos e dizer da nossa saudade de podermos estar presente como durante tantos anos estivemos junto destes amigos queridos do coração. Portanto, é uma alegria estarmos aqui hoje. Bem, meus irmãos, nós e minhas irmãs, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo neste momento. E dentro deste aspecto, nós vamos abordar o grande problema da dor, do sofrimento, quando Jesus, então, nos fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e o estudo do Evangelho, nós então passamos a compreender melhor o significado e o problema da dor. Bom, primeiramente, seria interessante nós entendermos a presença de Jesus em nossas vidas. É tão significativa, e para que nós, então, possamos buscar assim um entendimento mais preciso da realidade de Jesus, nós vamos recorrer no livro A Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico, nos diz que Jesus é a luz do princípio, e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, Jesus, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Portanto, aqui nós aprendemos com Emmanuel que Jesus recebeu a missão de conduzir as nossas vidas. E ele, então, com todo o seu trabalho, até de construção desse lar, para que nós possamos não só iniciar a nossa caminhada evolutiva, como também dar sequência a esse trabalho imenso, como aconteceu aqui no nosso planeta. Nós sabemos, portanto, que Jesus conduz as nossas vidas, e ele tudo tem feito para que nós possamos avançar nessa caminhada evolutiva. Mas para que nós possamos entender melhor o que significa essa missão de Jesus, nós poderíamos buscar na questão 283 do livro Consolador, quando é perguntado a Emmanuel, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E Emmanuel, respondendo a esta questão, nos fala: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas.
é enviado de Deus. Ele foi a representação do nosso Pai, junto do rebanho de filhos transviados de seu amor e de sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito, no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Portanto, aqui nós observamos a confirmação de que ele é o diretor angélico do nosso orbe. Portanto, ele recebeu, e aqui ele coloca como tutela, e nós sabemos que a tutela é um encargo dado a alguém que tem a capacidade plena para reger e administrar os bens de qualquer pessoa, de alguma pessoa. Então nós observamos que Jesus está no comando, que Jesus conduz as nossas vidas. E nesse momento significativo é importante esse entendimento. E assim, quando ele partiu, que ele esteve entre nós, trazendo o evangelho sublime, o evangelho de bênçãos, de esclarecimento, ele então, ali junto com os apóstolos, ele afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E aqui, então, nós observamos essa, vamos dizer assim, essa promessa de Jesus. E aí, nós sabemos que o codificador Allan Kardec, então, recebeu essa missão de compilar esses ensinos dos Espíritos. Portanto, o Consolador é um conjunto de ensinos que nos regem, que são leis naturais, que regem todas as nossas vidas, tanto física quanto espiritual. E assim o Consolador, ele não tem uma bandeira, uma pátria, ele é universal. Porque esse conhecimento, o objetivo é chegar a todos os cantos, a todas as pessoas. E isso é importante nós entendermos na condição de espíritos imortais. Assim, nós vamos então iniciar um pouquinho para que nós possamos então buscar as razões pelas quais nós estamos aqui. Com isso nós vamos entender o porquê da dor, do sofrimento. Nós vamos buscar lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando então é perguntado, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Essa pergunta de Kardec é profunda e bela, porque ele está querendo ali com os espíritos uma resposta, assim, um meio prático, um meio eficaz, quer dizer, um meio simples, eficaz, que traga resultados, porque desta forma nós não teríamos então dificuldade em entender, né, um meio que não dá trabalho e que resolve para que a gente possa então melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E a resposta dos espíritos nos afirma: conhece-te a ti mesmo. E aí, dentro
desta resposta, nós podemos deduzir que o autoconhecer é, portanto, um meio prático e eficaz de vencer na vida e resistir ao mal. Bom, Kardec, então, de posse dessa afirmativa dos espíritos, em que nós precisamos buscar esse conhecimento interior, ele então fala: nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual é o meio de nós conseguirmos? Aí eu vou pegar apenas um trecho, porque é uma resposta longa e bela. E a resposta foi dada por Santo Agostinho. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstâncias, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Portanto, nesta síntese que nós colocamos aqui, o importante é nós observarmos o que é que nós fizemos, por que fizemos, porque, na verdade, é a intenção que mostra quem nós somos. Portanto, a forma de nós buscarmos isso é diariamente nós fazermos essa análise das nossas ações, das nossas atitudes. E assim nós percebemos que na resposta dada por Santo Agostinho, existe basicamente 3 formas de nós buscarmos o conhecimento interior. Seria pelo convívio com os nossos semelhantes, seria pela dor e pela autoanálise. Então aqui nós poderíamos, assim, em rápidas palavras, trabalhar um pouquinho esses itens para que nós possamos então entender. E aqui nós observamos que a dor seria um dos aspectos para nós buscarmos o autoconhecimento, e nós vamos entender por quê. Bom, pela convivência uns com os outros, nós já sabemos da importância que é esse trabalho para que juntos possamos buscar o desenvolvimento de todas as qualidades necessárias ao espírito melhor, ao espírito perfeito, desenvolver a resignação, a paciência, a misericórdia. Todas são características em que a convivência uns com os outros vai nos proporcionando. Mas muitos de nós às vezes perguntamos: oh meu Deus, eu acho que eu nasci no lugar errado. Eu acho que essa família não é minha família. Eu acho que esse irmão não tem nada a ver com ele. Mas aí nós podemos recorrer ao ensino dos Espíritos, e aí que é a razão de que nós entendemos que esse consolo que a espiritualidade nos dá através do Livro dos Espíritos é profundo. Então, na questão 258, por exemplo, Kardec pergunta assim: quando lá no plano espiritual, na erraticidade, quando nós estamos fora do corpo físico, desencarnados, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha que pergunta maravilhosa. E vejamos a resposta. Ele próprio, ou seja, o espírito, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então fomos nós que escolhemos a vida que nós temos, vamos dizer assim, na sua generalidade. Então é importante nós entendermos que fizemos uma programação reencarnatória. E, portanto, nós então estamos no lar correto, com as pessoas corretas. E nós poderemos aumentar um pouquinho esse entendimento quanto na questão seguinte, 259, Kardec então fala assim aos espíritos: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero das provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações
que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? E aí vem a clareza: todas não. Porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Aqui é profundo, né? Nós observamos aqui que Kardec faz uma pergunta onde ele fala: nós podemos escolher tudo que vai nos acontecer, né? Tudo que precisamos passar, as nossas dores, e eles falam que tudo não, né? Mas o gênero. Então a família que nós reencarnamos, as pessoas que nós reencarnamos, a aptidão que nós temos para determinadas profissões e assim por diante. Agora os detalhes, vamos dizer assim, esses detalhes ficam por conta da nossa caminhada. E aqui a gente pode citar, por exemplo, muitas das dores que nós buscamos é consequência dos nossos atos, dos nossos excessos, né? Então, é importante esse entendimento quando nós chegarmos para explicar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bom, esse primeiro aspecto da convivência para buscarmos o conhecimento interior, desenvolver essas qualidades nobres dentro de nós, é indiscutível a importância, portanto, do exercício constante da prática da caridade, dentro da prática daquela que nos ensina Jesus: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Porque diariamente nós então somos levados a buscar esse burilamento, a parar arestas uns com os outros, não só dentro do nosso lar, mas nos nossos locais de trabalho, na vida em que estamos então vivendo. O segundo ponto que ele nos traz, dentro da reflexão da resposta de Santo Agostinho, que nos leva então a buscar o autoconhecimento, seria a dor. E aqui, portanto, nós precisamos entender que a dor não é punição. Por quê? Porque nós vamos entender que são efeitos de nossas atitudes, de nossas ações, que, portanto, nós ferimos uma lei natural. Nós ultrapassamos, vamos dizer assim, as barreiras daquilo que é certo, daquilo que é correto. E é claro que com isso, então, nós sofremos as consequências, porque é uma lei natural chamada lei de causa e efeito. E aí, portanto, nós vamos entender que Deus, nosso Pai, criou todo esse processo para que nós pudéssemos galgar a caminhada evolutiva, mas Ele é sempre misericórdia, nos dando oportunidades de programarmos novas reencarnações, quando nós sentimos então o peso do sofrimento que fere a nossa consciência, que fere, portanto, a nossa paz no plano espiritual. E necessitamos então buscar uma nova vida terrena, para assim, aparando essas arestas, essas dificuldades, nós vamos eliminando aquelas teias que nos seguram na vida material, no materialismo, nos excessos de um modo geral. Portanto, Deus é misericórdia. E aí nós vamos entender no Evangelho, nos bem-aventurados os aflitos, que ali ele nos fala das causas atuais das aflições e nos fala também das causas anteriores. Portanto, dentro de uma análise da nossa vida atual, dos problemas que nós estamos vivenciando, se nós não encontramos causa na atual existência, então é claro que esta causa está em existências anteriores. E aí a gente pode conseguir buscar esse entendimento e aprender com isso algumas virtudes importantes neste capítulo. E por que bem-aventurados os aflitos? Ora, são felizes os aflitos? Nós temos então aqui
nesse aspecto, poderíamos fazer uma análise assim das dores que nós passamos. Existem, portanto, dores, problemas que nós buscamos dentro da própria vida, como os excessos na bebida, o problema do álcool, do fumo, o problema da gula, que tudo vai acarretar doenças e problemas que nós vamos ter a consequência e efeitos da causa no presente. Aí nós podemos contrair determinados tipos de doenças que vão então nos proporcionar desarmonia no nosso perispírito, refletindo, portanto, em todos os nossos atos, na nossa vida diária. E aí a gente poderia citar como cirroses, como problemas de pressão alta, como problemas de fígado, como câncer de um modo geral. Então, nós observamos que isso então está dentro das causas atuais, devido, às vezes, à nossa imprudência. Mas existem dores, e essas dores são bem mais profundas, porque nós não encontramos causa na atual existência. E às vezes essas dores nos trazem profundos, vamos dizer assim, profundas reflexões. Por exemplo, às vezes determinados tipos de paralisia física, paralisia cerebral, às vezes doenças crônicas que carregamos desde o berço. São problemas, então, em que, pela misericórdia do Pai, ao nascermos, nós estamos sofrendo no corpo físico aquilo que nós fizemos no passado, mas que é, na verdade, uma bênção de Deus para que nós possamos corrigir a nossa condição espiritual. E desta forma nós podemos entender melhor, razão pela qual nós então passamos a entender por que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque esse ensino que Jesus nos coloca, através da sua equipe espiritual, tanto no seu evangelho, quanto nos ensinos da doutrina espírita, nós vamos entender profundamente a nossa realidade. E aí, se nós pegarmos o evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que Kardec vem trazer com lucidez cada capítulo, onde esses capítulos representam uma escada, onde cada capítulo é um degrau. Desde o primeiro até o último capítulo, ele vem trazendo esclarecimento. E à medida que nós subimos um degrau, a nossa visão vai se ampliando e melhorando a nossa capacidade de entender os nossos problemas, as nossas dificuldades, e sabendo assim do roteiro seguro e firme que é o Evangelho de Jesus, para conduzir as nossas vidas e não sofrermos as consequências no futuro das causas que nós provocamos no presente. Assim, por exemplo, quando lá no Evangelho Kardec começa, onde Jesus então ele coloca no capítulo 1, não vim destruir a lei, onde ele mostra assim para o nosso entendimento que Jesus ele não veio destruir a lei divina, a lei natural, ele veio dar complemento. É claro que a lei humana ele veio corrigir alguns pontos, a lei mosaica, né? Mas a lei divina contida nos 10 mandamentos, esta ele veio dar seguimento, prosseguimento. O primeiro degrau nos mostra então o entendimento da vinda de Jesus entre nós. No segundo capítulo, ou segundo degrau desta escada, é importante quando ele afirma: meu reino não é deste mundo. E aqui é importante nós entendermos os dois mundos que nós temos, que é o mundo material e o mundo espiritual. E quando Jesus então afirma que meu reino não é deste mundo, ele está nos dizendo que o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual, é a pátria espiritual. E que o mundo material foi criado pelo Pai para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos crescer espiritualmente. E assim, então, nós passamos a entender que somos espíritos imortais. E, portanto, esses ensinos trazidos por ele no seu Evangelho, trazido pela doutrina espírita, pelo Espiritismo,
São ensinamentos profundos trazidos para o espírito e não para o corpo físico, para que nós possamos entender a nossa realidade espiritual e saber que é através das nossas atitudes íntimas é que nós vamos então buscando melhorar a cada dia. Isso é significativo e importante. Bom, aí no capítulo 3, ou no terceiro degrau dessa escada evolutiva, vamos dizer, de escada de conhecimento, que é o próprio Evangelho, ele vem nos trazer uma visão profunda onde ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, esse capítulo ele vem demonstrar exatamente a pluralidade que nós temos no reino do nosso Pai, no mundo criado por Deus, de tantas e tantas casas de evolução, né? Vários mundos habitados. Ele vai falar ali, Santo Agostinho vai falar para nós, então, das categorias dos mundos, inclusive colocando para nós que nós estamos vivendo um momento exatamente de transição, de mudanças, onde nós iniciamos no mundo primitivo das primeiras habitações, passamos então para o mundo de expiação e provas, e agora nós estamos adentrando o mundo regenerador, um período de transição para chegar no mundo feliz. E, portanto, tudo está sobre a programação de Jesus, né? E nesses momentos, então, Santo Agostinho vem trazer essas qualidades desse mundo. E nós estamos atravessando este momento. Daí essa necessidade de nós entendermos a nossa própria realidade e compreender a condução desses trabalhos por Jesus, né? Nós vamos, então, buscando a complementação do Livro dos Espíritos, assim, vamos dizer assim, o desdobramento do Livro dos Espíritos no seu capítulo 1, quando ele traz a Gênese, na sua primeira parte, quando ele traz a Gênese. Nós vamos entender lá no capítulo 18, quando ele fala, então, da mudança que nós estamos atravessando neste momento, que é uma mudança de transformação moral, que a humanidade precisa avançar. E, às vezes, em função das nossas dificuldades, surgem, então, esses problemas, como essa pandemia, para que nós venhamos, então, compreendendo a nossa condição de espíritos, iniciar esse processo de construção interior. Isso é extremamente significativo. E assim, nós passamos a entender que o sofrimento, ele não vem de Deus, mas de nossas imperfeições. Mas Deus é misericórdia e nos dá as condições necessárias para que nós possamos corrigir os nossos erros e evoluirmos, crescermos, desenvolvendo as virtudes necessárias das qualidades de um espírito perfeito. O terceiro ponto, portanto, do autoconhecimento que nós poderíamos dizer da mensagem de Santo Agostinho seria a autoanálise. Fazermos essa reflexão diária, de nos analisarmos, olhar para dentro de nós mesmos, porque o próprio ensino de Jesus nos traz a necessidade dessa construção desse reino de Deus dentro de cada um de nós. E isso é importante. Então, quando nós vamos olhar para o nosso interior, nós começamos então a perceber a nossa realidade. Assim, nós vamos observar que lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala assim: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. E assim nós precisamos, então, esse brilho é fazer com que esse reino dos céus cresça dentro de nós. E à medida que isso vai acontecendo através da dor, através da convivência, através, então, dessa reflexão, naturalmente nós vamos melhorando e a nossa luz interna vai brilhando e assim nós vamos, então, espelhando a nossa própria condição de sermos filhos de um Pai amoroso e bom. E nós sabemos que quando a luz brilha, a sombra desaparece. E assim é preciso
ao buscar o conhecimento interior, nós entendermos que ainda possuímos sombras, mas que é através desse burilamento diário, dessas vidas diárias, dessas construções diárias, que nós vamos então brilhando gradativamente a nossa parte interna de luz. E assim nós poderíamos buscar, por exemplo, dentro dessas tribulações da vida, como que nós poderíamos fazer para uma compreensão melhor, para chegarmos então a essa condição de buscar com que a gente consiga cada vez mais a construção desse reino de Deus, do reino dos céus dentro de nós. Se nós buscarmos, por exemplo, os caminhos do auto-perdão que o Roberto Almeida traz no seu livro Perdão, nós vamos observar que ali ele fala que a primeira parte é nós alinharmos com o nosso Cristo interno. Porque se na afirmativa de Jesus em João, no capítulo 10, versículo 34, nós somos deuses, vós sois Deus, significa que ao Pai, ao nos criar, já colocou dentro de cada um de nós as virtudes necessárias para chegarmos à perfeição. E que o nosso grande objetivo, através das vidas sucessivas, é exatamente de fazer com que essas virtudes sejam então trabalhadas e desenvolvidas. E aqui nós poderíamos citar, dentro da escada que nós colocamos, que é o Evangelho, que Kardec coloca cada degrau dentro do entendimento para que nós possamos compreender, ele traz no capítulo 4 exatamente: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E é exatamente as vidas sucessivas, porque numa é impossível nós galgarmos a evolução, mas são através de várias vidas é que nós vamos burilando gradativamente essa caminhada, vamos melhorando gradativamente, desenvolvendo essa condição dessas virtudes que estão dentro de cada um de nós. O segundo passo que nós observamos é que nós precisamos reconhecer o próprio erro. E aí, ao buscarmos o reconhecimento do próprio erro, isso significa que nós vamos buscando, então, o arrependimento. O nível de consciência capaz de percebermos que erramos. E aí surge, então, a primeira medida de correção, que seria o arrependimento. E aí nós podemos observar dentro de Jesus, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é profundo esse ensino, porque ao mesmo tempo que Jesus nos coloca as suas leis divinas dentro do Evangelho para a compreensão, além dela refletir a nossa convivência uns com os outros a nível de sociedade, de humanidade, nós também buscamos a verdade interior, que é esse autoconhecimento, reconhecendo, portanto, as nossas condições íntimas. Reconhecer que ainda somos espíritos errantes e estamos numa caminhada. E buscando esse conhecimento, passamos então a reconhecer o nosso erro. E aí vem o segundo ponto, o terceiro ponto importante, que é passarmos então a nos responsabilizarmos pelos nossos erros. E aí nessa responsabilização vem a expiação natural, normal, da onde a gente vai então procurar corrigir, né? Procurar então buscar, sofrendo então as consequências do erro, corrigir. E aí nós poderíamos ver o ensino de Jesus em Mateus 16, versículo 27, quando ele fala: cada um segundo as suas obras. E é importante compreendermos essa realidade, porque somos nós quem vamos então buscar essa correção. Nós não somos vítimas, né? É importante entender que tudo aquilo por que passamos está dentro da lei de causa e efeito. E se nós entendermos dessa forma, nós vamos gradativamente compreendendo a nossa própria realidade. E aí nós passamos então ao quarto ponto do caminho do auto-perdão. E nós vimos então o alinhamento com Deus, com o nosso Deus interno, buscando desenvolver as virtudes, o reconhecimento do nosso erro, que vem então o arrependimento. Nós responsabilizamos pelo arrependimento, que é a expiação,
E aí vem a correção, ou seja, a reparação. Em Lucas, no capítulo 9, 23, Jesus fala: tome a tua cruz a cada dia e siga-me. E aí então nós passamos a reparar o nosso erro. E com isso nós chegamos então à condição de nos perdoarmos, de buscarmos o auto-perdão. E assim nós então já temos condições então de compreender em Lucas no capítulo 7, versículo 48, quando Jesus fala: perdoados são os teus pecados. Então, dentro deste processo todo, nós então passamos a conviver melhor uns com os outros. Passamos a fazer uma análise profunda da nossa realidade íntima e, acima de tudo, passamos a ter compreensão da dor, do sofrimento e das razões pelas quais sofremos, mas que, acima de tudo, nos ensina que nós mesmos somos os construtores do nosso amanhã e que são, portanto, através dos nossos atos e atitudes, é que nós vamos gradativamente modificando a nossa estrutura íntima e percorrendo caminhos melhores que não nos deixarão sofrer no futuro. Portanto, a mensagem de Jesus é belíssima. E não esquecermos que Ele está, portanto, no comando. Ele é o nosso amigo espiritual, aquele, então, que nos auxilia e que nos conduz, que conduz as nossas vidas. E assim, para finalizar, tantas e tantas coisas belíssimas de Jesus, eu poderia trazer algumas mensagens, alguma fala interessante sobre o ensino de Jesus, mas eu gostaria simplesmente de dizer que Jesus é o médico de nossas almas, é o amigo, é o companheiro de nossos dias, e existe uma equipe imensa de trabalhadores com ele, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E nós, principalmente, que abraçamos essa causa do Cristo através das nossas casas espíritas, como nós observamos aí no nosso querido irmão Aniceto, nesta casa maravilhosa, com os seus 63 anos de existência, espalhando esses ensinamentos e esses entendimentos, precisamos buscar essa vivência dos ensinos e continuarmos fazendo com que as nossas atitudes sejam sempre atitudes no bem e jamais esquecermos do ensino de Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados. E conduzindo as nossas vidas desta forma, nós vamos com certeza não só participando do trabalho de Jesus, desse grande projeto de condução das nossas almas, como também de nos melhorarmos a cada dia, auxiliando uns com os outros. Queridas irmãs, queridos irmãos, só tenho a agradecer por esta oportunidade, por este momento tão significativo desta nossa querida casa, e assim nós rogamos a Jesus que continue sendo esse instrumento de luz para todos nós, e que o nosso centro irmão Aniceto possa continuar sendo esta luz no caminho de tantas vidas, de tantas pessoas, de tanta gente. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe.